Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Já compartilha aí com teus amigos, né? Compartilha, se inscreva aí no nosso canal do YouTube e vai compartilhando aí. Hoje Deus tem uma palavra ao teu coração, à tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aí, amados irmãos e ouvintes. Chegou o momento da palavra de Deus. Chegou o momento em que Deus tem uma mensagem ao teu coração, né? Chegou o momento em que o Senhor, Ele tem algo especial para falar contigo, né? Você está preparado aí exatamente para ouvir o que Deus tem para a tua vida, né? Deus abençoe nossos irmãos internauta também que está nos acompanhando através do Facebook, né? Deus abençoe os nossos irmãos internauta que nos acompanham através do YouTube também. Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Deus abençoe nossa irmã Suane, né? Está nos ouvindo, nosso irmão Michael. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então vamos à palavra de Deus, vamos à palavra do Senhor. Vai compartilhando quem está aí nos escutando através da nossa live, né? Vai compartilhando com as pessoas, né? Não deixe de deixar aí um gostei, né? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Coloca aí um like aí, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Vamos à palavra do Senhor. Você que está nos ouvindo através da 101,3 FM sobre toda esta região aqui sul, né, do Maranhão, que Deus abençoe a tua vida. O pessoal aqui da região Tocantina, Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. É isso aí, amados ouvintes, né? Já estamos agora em mais um momento da palavra de Deus. Você que nos acompanha através também dessa live, que Deus abençoe grandemente a tua vida, né? Já agradecemos por a companhia de todos vocês. E nós já iremos meditar na Bíblia, no texto sagrado, em 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1. 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1. Você que está em sua casa, que queira nos acompanhar com a sua Bíblia, abre comigo o livro de 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1, que nos diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas se ele disse: Não te chamei eu, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa,
começar no ei e acabar no ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, com oferta de manjares. É isso aí, amados, a palavra de hoje, vamos falar acerca desse grande profeta em Israel, deste homem, o qual Deus levantou ali. É um tempo tão preciso, é um tempo o qual havia tamanha carência entre o povo de Israel, é um tempo o qual o povo necessitava ouvir a voz de Deus, e Deus chegou a levantar Samuel, o qual nos traz grandes lições, o qual é um grande exemplo para nossas vidas, e nós vamos ver o pastor Marcos comentando um pouquinho, a história deste grande profeta. É isso aí, amados irmãos, ouvintes da nossa programação, irmãos internautas, olha o que Deus tem falado através desta palavra, E eu quero destacar aqui alguns pontos, algumas lições importantes, para que a gente possa exatamente falar daquilo que Deus, daquilo que o Senhor exatamente tem para a nossa vida, lições que precisamos aprender essa tarde, E a primeira lição que eu aprendo aqui nessa tarde é exatamente que Deus, Ele chama pessoas, Deus, Ele tem exatamente o desejo, o desejo de se comunicar, de se relacionar com o ser humano. Ele tem um desejo de ter um relacionamento contigo. E vejamos, queridos e amados irmãos, que um período em que o povo de Israel, em que a Bíblia faz questão de nos mostrar aqui no versículo 1 do capítulo 3, em que a palavra do Senhor tinha muita valia naquele período, mas não havia visão manifesta, não havia uma manifestação de Deus. E a gente vai perceber mais à frente que não havia essa manifestação, não era porque Deus não queria, não havia essa manifestação exatamente porque as pessoas estavam distantes, afastados de Deus, afastados do Senhor, afastados daquilo que exatamente Deus queria. E eu quero dizer para vocês aqui essa tarde maravilhosa, que Deus, Ele levanta Samuel numa geração, em um período, Deus levanta aqui o jovem Samuel em um período que exatamente havia uma necessidade. E como a gente já falou aqui há dias atrás, falando da oração de Ana, que a oração de Ana ela estava de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus também necessitava, o pedido de Ana estava de acordo com aquilo que ela também propôs para o Senhor, em que Ana estava pedindo a Deus um filho, mas ela propôs ao Senhor dar ele para ser um instrumento na mão de Deus, E vejamos, queridos e amados irmãos, que é neste período que Deus levanta Samuel para trazer revelações. É nesse período que Deus levanta alguém para trazer uma palavra. É nesse período que Deus levanta Samuel para buscar de volta um relacionamento com o seu povo, Em um período em que exatamente não havia, vamos dizer assim, a manifestação de visões, não havia manifestação de Deus falar, aonde o povo sentia a necessidade, havia uma necessidade, irmã Vandrília, das pessoas ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia faz questão de revelar que a voz do Senhor era de grande valia, quer dizer, as pessoas procuravam a voz de Deus, procuravam ouvir a voz de Deus, e eu quero dizer para você essa tarde, Deus tem nos dado o privilégio, Deus tem te dado o privilégio, querido, amado irmão, ouvinte, dessa tarde maravilhosa, Deus tem te dado o privilégio de você poder ouvir a voz do Senhor.
Enquanto há tempo em que a voz do Senhor é de grande valia, enquanto há tempos em que a voz do Senhor é raríssima, enquanto há tempo em que não há visão, não há manifestação de Deus, né? A voz do Senhor tem grande valia. E exatamente eu quero dizer que o primeiro ponto dessa mensagem, a primeira coisa que aprendemos dessa mensagem, é que precisamos dar valor à voz de Deus. Precisamos dar valor àquilo que Deus tem para falar conosco. Deus, Ele tem a sua mensagem, Ele tem exatamente procurado um relacionamento com o homem, um relacionamento com você, né? Deus, Ele quer ter um relacionamento com você, né? Deus, Ele quer ter um relacionamento com a tua vida. E essa tarde Deus está falando com você. Essa tarde Deus está trazendo essa mensagem em um período em que muitas pessoas não têm ouvido a voz de Deus. Em um período em que a voz de Deus tem estado, vamos dizer assim, é de grande valia neste momento, né? Eu vejo quanto é de valia neste momento. Nós criamos um grupo no WhatsApp, quantas pessoas têm procurado, quantas pessoas têm nos procurado nesse período para trazer uma palavra de consolo, uma palavra de amor, uma palavra de incentivo. Quantas pessoas têm recebido milagres através, né, exatamente desse período em que a voz do Senhor, né, as visões se tornaram mais restritas. Não é verdade, irmã Rodrigo? É isso aí, amados ouvintes, amados internautas que estão nos acompanhando nessa tarde, né? Nós passamos a ver o primeiro ponto aqui, o qual as visões, as revelações de Deus estavam escassas, né? As pessoas sentiam a necessidade de ouvir a voz de Deus. Nós passamos a ver que as pessoas tinham sede de ouvir a voz de Deus, porém o que fazia com que não tivesse tendo revelações de Deus, visões de Deus sendo manifestas, era exatamente porque as pessoas distanciaram dos caminhos do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Elas andavam segundo a sua própria maldade. E nós passamos a ver que a Bíblia nos diz que Eli, o sacerdote, né, estava ali como mediador entre Deus e os homens, mas Deus não usou Eli da mesma maneira como usou os demais profetas, como usou até mesmo Moisés. Por quê? Porque na verdade a Bíblia chega a nos contar que ele não poderia controlar, dominar os seus filhos, manter a sua casa em ordem. A Bíblia chega a nos dizer que como de costume, quem ia substituir o sacerdócio ali de Eli, de provável, seriam os seus filhos. Mas ele já estava em uma certa idade. Nós também lemos que aqui nesta tarde, nesse mesmo capítulo, a Bíblia nos diz que Eli já era velho, já era um homem idoso, os seus olhos já se escureciam. E a Bíblia chega a nos contar que quem, na verdade, seria, ou melhor dizendo, iria substituir, né, como desde o período da lei, como foi descrito por Deus, quem ia substituir exatamente Eli era um dos seus filhos. Mas os seus filhos, eles andavam totalmente distante dos caminhos do Senhor, totalmente segundo a sua própria maldade. Eles andavam dando maus exemplos, e por conta disso o Senhor não falava com os seus filhos. E nós passamos a ver que o povo tinha vontade, tinha desejo de escutar um profeta, de escutar algo que os sacerdotes tinham para dizer da parte de Deus. Mas ele já era velho, já era idoso, e os seus filhos já não andavam mais com Deus, então ficava difícil, né, para as pessoas, e isso levava também com que as pessoas pudessem ser influenciadas para adorarem a outros deuses, para andarem também segundo a sua própria maldade, e eles se contaminavam assim a cada dia, totalmente distante do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que Deus observava um jovem por nome Samuel, pois como nós sabemos já dessa história, Ana teve Samuel, e no momento quando ele foi desmamado, ela levou para Samuel morar no templo, juntamente com o sacerdote Eli. E ali
Samuel foi crescendo, sendo instruído para fazer a vontade de Deus. Samuel foi crescendo e conhecendo os mandamentos, os princípios, conhecendo os estatutos, foi conhecendo as leis, foi conhecendo tudo que o Senhor ordenou para o seu povo. E Samuel, ele tendo esse conhecimento, ele começou, a Bíblia chega a dizer que ele crescia a cada dia, ele crescia seguindo os mandamentos do Senhor, ele crescia obedecendo a voz de Deus, ele crescia obedecendo os princípios do Senhor. E quando ele foi crescendo, Deus estava observando quem? Exatamente alguém que estava com sua vida voltada adiante do Senhor. Em um tempo que havia necessidade das pessoas ouvirem a voz de Deus, Deus observou aquele que estava andando em retidão, para que a glória, para que o poder dele fosse manifesto na vida dessa pessoa e das demais pessoas, de todo o povo de Israel. Pois desde o período quando Deus chega aqui a levantar a Samuel como profeta, a história do povo de Israel foram mudadas. Por quê? Porque a partir daquele dia, Samuel chegou a instruir, e a promessa de Deus, e que nós lemos aqui nesta noite, seria essa. Desculpe, nessa tarde, né? A promessa de Deus era exatamente essa. Era para que Samuel pudesse instruir o povo a Deus, para que Samuel pudesse instruir o povo para seguir os caminhos corretos, para trilhar os caminhos do Senhor conforme tudo aquilo que ele havia aprendido. Então nós passamos a ver que no período de antes, quem era que o Senhor usava? Os profetas e os sacerdotes. Mas hoje, quando nós ouvimos a voz do Senhor, obedecemos os seus mandamentos, nós passamos a ver que através do Espírito Santo, recebemos a presença do Espírito Santo, podemos ser mediador entre Deus e os homens. É isso aí, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus essa tarde, né? Olha o que Deus tem falado ao nosso coração. Olha esse primeiro ponto que Deus tem falado ao nosso coração, né? E esse primeiro ponto nos chama a atenção, né? Nos chama a atenção que havia uma necessidade do povo ouvir a voz de Deus. E no meio dessa necessidade, Deus levanta exatamente um novo profeta, né? Alguém. Por quê? Porque a Bíblia faz questão de dizer que a lâmpada de Israel, ela estava se apagando. Quem era a lâmpada daquele período, daquele momento, né? Quem era a única voz daquele momento era Elias, e ele estava com os seus dias contados, já não enxergava mais, já não tinha mais tanto vigor, tanta força, e as pessoas que o substituiriam não andavam de acordo com a vontade de Deus, mas exatamente Deus está levantando alguém para que a voz do Senhor continuasse presente, para que a voz do Senhor continuasse viva no meio do seu povo. Sabe o que eu aprendo nessa primeira lição? Que Deus sempre quer um relacionamento com o homem, Deus sempre quer um relacionamento com você, Deus sempre quer te dar exatamente essa atenção necessária. Ele tem o desejo de conversar contigo, de falar contigo. O Senhor, Ele não deixa de falar conosco. Às vezes é nós que estamos exatamente ouvidos tapados, sem percebermos que Deus quer um relacionamento conosco. Muitas das vezes nós estamos que nem o pequeno Samuel, que devido, a Bíblia faz questão de dizer, que devido o Senhor, né? Devido o Senhor ainda não ter conhecido, não ter se manifestado a ele, ele não conhecia. Ele não conhecia ainda a voz de Deus. Segundo ponto aí, né? E nós vamos aqui ao nosso segundo ponto, a nossa segunda lição. É essa, que exatamente o Senhor, né? Nesse segundo ponto, essa segunda lição que nós temos aqui, o Senhor, Ele tem o desejo de falar conosco, mas muitas das vezes nós não o conhecemos, ainda não tivemos um contato primeiro com Ele. Às vezes Ele tem procurado falar conosco, mas nós não temos dado ouvido, porque ainda não temos um relacionamento perfeito com o Senhor. E veja que nesse segundo ponto, Samuel, ele está uma noite deitado,
ele estar ali à noite deitado em sua cama, no seu quarto, né? Quando de repente ele ouve alguém chamando pelo seu nome: Samuel, Samuel. Sabe quem está chamando Samuel? É exatamente Deus. Sabe quem está chamando pelo nome de Samuel? É exatamente Deus. Deus, ele nos conhece. Deus, ele conhece você e ele quer ter uma intimidade com você. Quando alguém chama pelo nosso nome, né? Quantas pessoas, devido eu ser uma pessoa que estou sempre pregando ao público, às vezes até na internet, né, como alguns estão nos vendo aqui, muitas pessoas chegam a nos conhecer, e às vezes nós não conhecemos. Às vezes nós estamos na igreja, e às vezes tem reunião na igreja que tem 100, 150 pessoas, e às vezes a gente não tem um contato com todas as pessoas, mas as pessoas, é mais fácil, né, irmã Vanderlei? É mais fácil as pessoas nos conhecer, nos identificar, do que a gente identificar aquelas 150 pessoas, porque é 150 para identificar um, né? E às vezes é um para identificar 150 pessoas, fica difícil. Às vezes nós encontramos na rua pessoas que, ô pastor Marco, tudo bem, né? E às vezes a gente está ali, sabe que aquela pessoa nos conhece, sabe que ela nos conhece por quê? Porque ela falou o nosso nome, falou até a função que exercemos, né? Conhece até a função que exercemos. Pastor Marcos, né? Hoje mesmo eu atendi uma ligação de uma pessoa, né, que falou comigo: Pastor Marcos, tudo bem, né? Eu estou ali sempre escutando o seu programa, tenho estado ali escutando o seu programa, estou ligando aqui para tirar algumas dúvidas, né? E ele falou, eu perguntei qual é o seu nome, ele falou o nome, mas eu não conhecia, apesar de que, devido as pessoas nos conhecer, né? É mais fácil nos conhecer, mas às vezes nós não conhecemos a todas as pessoas. Deus, ele nos conhece. Deus, ele conhece você. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe a necessidade do seu povo. Ele tem um plano na tua vida. Ele tem um chamado para a tua vida, né? E nessa segunda lição eu aprendo aqui que Samuel ainda não conhecia ainda o Senhor como deveria conhecer. Samuel ainda não conhecia o Senhor como deveria conhecer, ainda não tinha uma intimidade com o Senhor, mas o Senhor que o conhecia estava ali exatamente para lhe dar aquele incentivo. O Senhor que o conhecia estava exatamente ali dizendo: Samuel, eu quero ter um relacionamento contigo, através de ti eu quero que tu seja a voz, a minha voz no meio do povo, né? E é incrível isso, né, irmã Vandrilha? É incrível essa característica. É incrível quanto Deus ele tem o desejo de ter um relacionamento conosco, mesmo quando nós não o conhecemos. É isso aí, né? Nós passamos a entender que é algo tremendo, é uma experiência tremenda nas nossas vidas, né? Ao nós ouvir a voz de Deus, como é magnífico, é algo maravilhoso quando nós passamos a ter esse relacionamento com Deus, né? É impressionante que assim acontece nas nossas vidas, quando nós viemos as primeiras vezes na igreja, até mesmo começamos ali a meditar na Bíblia, nós passamos a ter um certo conhecimento acerca das coisas de Deus e ali vamos praticando conforme a vontade de Deus. E é impressionante quando nós passamos a viver essa nova experiência de ouvir a voz de Deus. Porque até o momento Samuel ele não tinha tido essa experiência com Deus. E foi um momento, foi a primeira vez que Deus chega a falar com Samuel ao ponto que ele nunca tinha escutado a voz de Deus. E é tanto que ele estava ali deitado e alguém chama Samuel, Samuel, e ele levantou e pensou que era a voz do sacerdote Eli. Ele pensou que era o sacerdote Eli que estava chamando. E ele se levanta, vai até onde o sacerdote Eli estava e diz: você me chamou, eu estou aqui. E ele disse assim: eu não te chamei, volta e deita. E isso aconteceu por 3 vezes, né? E nós estávamos comentando até mesmo aqui um pouquinho antes, o porquê, né? Será que a voz de Deus certamente, quando Deus fala ali com Samuel a primeira vez, nos dá a entender aqui adiante desta palavra que a voz de Deus aparece ali para Samuel muito parecido com a voz de Eli. Pois em nenhum momento Samuel pensou que teria alguém lá fora chamando ele.
Porque se fosse uma voz diferenciada da voz de Eli, Samuel poderia muito bem dizer. Poderia ser ele imaginar que fosse um dos filhos, né? Sim, de Eli. um dos filhos. Já que a primeira vez que chamou Eli disse: não sou eu. Não sou eu. Mas é impressionante que isso acontece por 3 vezes, né? E as 3 vezes Samuel pensa que é Eli que está chamando. Ele não questiona que seria outra pessoa. Por que será? Acredito eu que porque a voz que estava chamando Samuel, o nome dele era bem parecida com a voz de Eli, que era exatamente quem? O sacerdote. Alguém que estava ali para quê? Para instruí-lo. Porque Samuel, até o momento, tudo que Samuel conhecia acerca de Deus era segundo as instruções do sacerdote Eli. Pois o sacerdote Eli instruía Samuel, dizendo: olha, os mandamentos do Senhor, o que os profetas anteriores nos ensinou, o que foi passando de geração em geração, o que da casa de Arão, né, como sacerdote, que os estatutos são esses. Samuel foi conhecendo, e tudo que Samuel sabia era porque foi instruído por o sacerdote Eli. É isso aí, amados irmãos, né? E vejamos, queridos, essa tarde maravilhosa, diante desta palavra, diante desta mensagem, que Eli era alguém que de muita, vamos dizer assim, de muita influência na vida de Samuel, né? E a gente vê que Samuel, tudo que aprendeu acerca de Deus foi com Eli, estava ali aprendendo, e eu vejo aqui quanto Eli foi fundamental na vida de Samuel, né? Em diversos momentos da história, Deus, ele se manifestou, ele falou com o seu povo de uma maneira diferente, mas aquele dia Deus estava chamando Samuel, bem parecido com a voz de Eli, bem parecido com a voz do sacerdote. Essa tarde, quem sabe, nós estamos aqui falando exatamente, você está ouvindo a nossa voz, você está ouvindo aqui exatamente essa tarde, né? A voz do pastor Marcos, a voz da nossa irmã Vandrília, mas essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. E às vezes quantas pessoas, né, irmã Vandrília, quantas pessoas às vezes têm confundido, de não, isso é o pastor que está falando, né? Isso é coisa dele, né? É coisa da sua própria sabedoria. Não, ei, não confunda. Às vezes Deus tem falado por nosso intermédio, às vezes não, Deus tem falado por nossos intermédios. Deus tem falado ao teu coração, Deus tem falado à tua vida, Deus tem falado para a tua família, Deus tem falado dentro da tua casa. Quantas pessoas que às vezes você nem imagina que está passando aí em frente o rádio, em frente exatamente aí o seu aparelho de internet, o seu computador, aonde você está escutando ou está assistindo a nossa programação esta tarde. Deus tem falado e às vezes você tem imaginado assim: não, é o pastor, esse é o pastor, mas é Deus que tem falado ao teu coração, Deus tem falado à tua vida. Ei, dê lugar para ouvir a voz de Deus, não confunda as coisas. Samuel, por não ter uma intimidade ainda com Deus, não ter intimidade ainda com o Senhor, estava confundido. Segundo passo dessa história, Samuel estava confuso, porque ainda não tinha uma intimidade com o Senhor. Mas quem tem intimidade com Deus sabe que Deus está falando essa tarde. Quem tem intimidade com Deus sabe que Deus está falando ao teu coração esta tarde. E o que Deus tem falado ao teu coração é que Ele quer mostrar que Ele tem interesse, que Ele tem um plano na tua vida, que Ele tem algo especial, que Ele quer revelar os seus projetos, Ele quer revelar a sua, vamos dizer assim, o seu plano para com a tua vida, para com a tua história. Samuel não tinha ainda uma intimidade. Samuel se tornou um homem íntimo de Deus. Samuel se tornou um grande profeta em Israel, sacerdote em Israel, profeta em Israel, quase se tornou rei, foi juiz em Israel antes do primeiro rei. Foi ele que consagra o primeiro e o terceiro rei de Israel. Ele que consagra os 2 reis, né? Os 2 reis de Israel que tiveram
vamos dizer assim, que marcaram a história de Israel. Saul como o primeiro rei e o rei mais famoso de Israel, que foi Davi. Samuel, ele se tornou grande no meio do povo de Israel. A história de Samuel está agregada a Davi, o maior rei que Israel já teve. Mas tudo isso começou com uma voz confusa, com uma voz que Samuel escuta e ele diz: por que será? Quem será? Eli. E aí ele vai lá: Senhor, tu me chamaste? Não, eu não te chamei, volta a dormir. Aí Samuel corre novamente com Eli: Senhor, tu me chamou, a voz é a tua. Às vezes a voz de Deus se confunde com a voz do teu pastor, do teu sacerdote. Às vezes você tem confundido, às vezes Deus tem falado, Deus tem dito, Deus tem bradado ao teu coração, Deus tem falado todas as tardes aqui nessa programação, e muitas das vezes você não tem ouvido, você tem achado que apenas o pastor que está falando, apenas a irmã Vandrília que está falando. Ei, Deus tem falado na tua casa, Deus tem falado no teu coração. Entenda que Deus tem algo extraordinário na tua vida, entenda que Deus quer um compromisso contigo, entenda que Deus quer exatamente, sabe o que com você? Ele quer ser íntimo teu, Ele quer ser íntimo teu, Ele quer que você seja a boca de Deus nessa terra, Ele quer que você seja bênção de Deus nessa terra, bênção de Deus para essa geração. Você entendeu? Não sei se você tem parado para pensar, mas o que Deus tem colocado ao nosso coração, que você manifeste que você é príncipe, que você é princesa de Deus nesta terra. Samuel se tornou um príncipe de Deus. Samuel não se tornou rei em Israel, ele não foi o primeiro rei de Israel porque ele não quis, né? Ele não quis tomar essa providência de ser o rei. Ele quis fazer a vontade de Deus, para aquilo que Deus havia um chamado. Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida. Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus? Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus na tua vida? O que Deus tem para se manifestar na tua vida? Você já parou para pensar? Você precisa manifestar-se adiante do Senhor. Você precisa exatamente dar ouvido à voz do Senhor, aquilo que Deus tem falado ao teu coração. E esse segundo ponto desta palavra, desta mensagem, esta tarde maravilhosa, o segundo ponto desta mensagem é esta: será que você tem confundido a voz de Deus? Samuel confundia. Samuel não, a Bíblia faz questão de dizer, porque ele não tinha ainda conhecimento de Deus, conhecimento da voz de Deus, ele confundia com a voz do sacerdote, que era muito parecida. Ao longo da história, irmã Vandrília, Deus se manifestou diversas vezes com voz diferente. A Bíblia nos fala que no período de Moisés, Deus se manifestou com trovões e raios, com poder, com potência, né? Mas no período de Samuel, Deus vem se manifestando como o pastor, como o sacerdote. Quem sabe essa tarde, Deus tem se manifestado com a sua voz, dizendo com você, falando com você. E às vezes, o que Deus tem falado todas as tardes aqui, né? Às vezes o que Deus tem falado todas as tardes aqui com você, através do pastor Marcos, da irmã Vandrília, você tem muitas vezes dito assim: não, é o pastor Marcos, não é a irmã Vandrília. Ei, tome cuidado, às vezes é Deus que está falando contigo, é Deus que está falando contigo. Hoje eu quero falar aqui como Elias falou para Samuel. Eli, né? Falando melhor. Hoje eu quero falar como Eli falou para Samuel: ei, volta para a tua cama. Volta para a tua cama. Volta, vai dormir. Sabe o que é que Eli está dizendo aqui nessa palavra? Volta para um lugar e começa a pensar, analisar em tudo que você tem ouvido. Mas eu quero, vamos dizer assim, refrescar a tua mente essa tarde e dizer para você: eu quero refrescar a tua mente essa tarde. Ouça a voz de Deus que tem falado ao teu coração, à tua vida. E se você ouvir a voz de Deus, diga assim: eis-me aqui, Senhor.
E vamos ao terceiro ponto. Eis-me aqui. Vamos ao terceiro ponto. Eis-me aqui, Senhor. Deus está dizendo aqui para você: eis-me aqui. Será que você tem estado disposto para Deus manifestar o plano dele, o trabalhar que ele tem na tua vida, na tua família, na tua casa? Eu tenho falado aqui nos últimos dias. Será que você tem estado disposto para se manifestar como príncipe nesta geração, como princesa, como alguém que faz parte da família de Deus, como alguém que faz parte do reino de Deus? Será que você tem condições de se manifestar, de dizer: eu quero ser um príncipe do Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a grandeza de Deus, o poder de Deus, o manifestar de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus? É isso que Deus tem e quer que você esteja disposto. É o terceiro ponto. É isso aí, nós precisamos estar dispostos, nós precisamos entender que quando o Senhor, Ele quer gerar, Ele é um relacionamento conosco. Isso é a vontade de Deus, sem dúvida. É gerar uma certa intimidade, né? Ter intimidade conosco, é ter intimidade com o homem. Desde o princípio Deus nos mostra isso, né? A Bíblia chega a dizer que Deus quis falar com o povo de Israel, não apenas com Moisés, mas até mesmo marcou ali um horário, um momento para falar com todo o povo de Israel. Foi o povo que rejeitou ouvir a voz de Deus. Foi o povo que: não, Moisés, fala só tu mesmo, com Deus e tu passa para nós, mas nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Foi o povo que rejeitou a voz de Deus. E nós passamos a ver, ouvintes, aqui, adiante desta mensagem, adiante desta palavra que nós lemos nessa página, que Samuel, ele, ao ouvir, ou melhor dizendo, ao entender, quando ele ia chegar a dizer, olha, quando Eli, né, Eli, o sacerdote, chegar a dizer: deita a tua cama, e se voltar a te chamar, então tu diz: Senhor, eis-me aqui. E você precisa compreender esta mensagem, isso que Deus está falando conosco. Samuel foi alguém que nos dá uma grande lição, um grande exemplo. Alguém que estava disposto, não apenas em falar, mas em fazer o que Deus tinha para a vida dele. Em cumprir o chamado, o propósito que Deus tinha para a vida dele. Pois quando Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, Samuel estava dizendo: fala o que o Senhor quer, que o teu servo ouve. Eu estou disponível, né? Fala o que o Senhor quer, fala o que o Senhor quiser de mim. Samuel estava disposto. Por mais que Deus estava ali falando com Samuel e quisesse dar uma grandiosa missão para Samuel, ele estava disposto em cumprir a todo custo, sem medir distância, sem medir as suas possibilidades físicas, as suas emoções, porque é isso que nós aprendemos. Quando nós atentamos para o chamado e para a vontade de Deus, nós não medimos distância, nós não medimos esforço, nós não atentamos para os nossos próprios interesses, mas nós sempre demonstramos que o nosso interesse está pautado na vontade de Deus. Pois aqueles que estão dispostos em dizer: eis-me aqui, Senhor, eles entendem que não vivem mais uma vida segundo os seus próprios desejos, mas eles estão hábitos para ouvir o que Deus tem a falar, e eles fazem conforme aquilo que Deus tem para a vida deles. Eu lembro de um dia que eu conversava com uma irmã e ela disse assim para mim: é tão bom ouvir o sim de Deus, não é verdade? Eu disse: nossa, é maravilhoso quando estamos pedindo uma direção a Deus, uma confirmação, e Deus está: vai, não temas, eu serei contigo. Mas ela olhou para mim e disse: agora dura é quando nós ouvimos um não de Deus. E eu comecei a refletir e disse: é verdade. Quantas vezes o nosso desejo, a nossa vontade é fazer algo o qual Deus tem nos falado que não está nesse negócio. E muitas das vezes, irmãos, nós começamos a relutar, sabe? A voz de Deus começa a dizer assim: não está na minha vontade, não é da minha vontade, isso não faz parte de mim, não faz parte do projeto que eu tenho na tua vida. E nós estamos dizendo: mas eu quero, porque é algo do nosso próprio interesse. Mas nós passamos a ver que quando nós falamos, assim como Samuel: eis-me aqui, Senhor, nós estamos dizendo é mais que uma simples frase, e significa: eu estou disponível, Senhor. Eu estou pronto para ouvir a tua voz.
E nessa tarde eu deixo uma reflexão, uma pergunta para a sua análise. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Ou você está disposto em ouvir apenas o que você quer ouvir de Deus? Porque muitas das vezes nós pedimos a direção a Deus, mas nós queremos que Deus faça a nossa vontade, o que está em nosso coração, o nosso desejo. E muitas das vezes o que está em nosso coração, o que é o nosso desejo, o que faz parte dos nossos planos, não é de acordo com a vontade de Deus. É isso que nós temos que diferenciar nas nossas vidas. Nós temos que, se nós estamos disponíveis realmente para ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar disponível para fazer aquilo que Ele quer e não apenas aquilo que nós queremos. Que nós possamos estar analisando isso. Será se nós temos realmente ouvido a voz de Deus e nós temos feito aquilo que Ele quer? Ou será que nós temos ouvido a voz de Deus e temos feito o que nós queremos, o que está dentro do nosso coração? Temos agido segundo a maldade do nosso coração. E nós passamos a ver, amados ouvintes, aqui um terceiro ponto, que é quando Deus fala com Samuel. Quando Deus fala com Samuel, desculpa, melhor dizendo, o quarto ponto é quando Deus fala com Samuel. Pois o Senhor disse a Samuel: eis aqui, vou fazer uma coisa em Israel, que todo o que ouvir lhe tinirão as orelhas. Todos ficarão surpresos. O que eu vou fazer em Israel. Foi isso que Deus falou para Samuel. E naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis não os repreendeu. A Bíblia aqui nos conta que o Senhor começa a falar com Samuel o que iria fazer no meio ali de Israel, o qual Deus ia mudar a linhagem da descendência dos sacerdotes. Eu passo a ver aqui que a Bíblia, ela chega aqui a nos dizer o próprio Deus, sabe? Quando nós lemos aqui e meditamos nessa palavra, ele chegou a dizer: eu irei fazer, porque a Bíblia nos conta em capítulos anteriores aqui do próprio livro de Samuel, que Deus já havia usado um profeta e falado todas essas palavras para Eli, que devido o pecado está na casa de Eli, devido a ele não ter controle da sua casa e devido os seus filhos andarem totalmente distante dos caminhos do Senhor, Deus iria destruir, Deus iria acabar com a casa de Eli, ao ponto da linhagem de sacerdote não proceder mais da descendência de Eli. A Bíblia chega a nos dar e nos passar essa informação, e Deus chega a nos dizer: portanto jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares, porque foram pessoas que cometeram iniquidade, desagradaram ao Senhor. Foram pessoas que o Senhor ali havia rejeitado porque não atenderam a voz de Deus, porque distanciaram totalmente os seus caminhos, os seus pensamentos, a sua mentalidade, as suas atitudes, tudo deles se distanciaram totalmente do Senhor ao ponto de entristecer ao Deus Todo-Poderoso. E Deus nos traz aqui uma lição, mudando aqui essa linhagem de sacerdote. Deus passa a nos entender que aqui Deus começa a demonstrar um compromisso e um tratamento, uma intimidade, um relacionamento com a pessoa de Samuel, alguém que era temente, alguém que era obediente, alguém que procurava fazer a vontade de Deus. E alguém que estava disponível, disponível a ouvir a voz de Deus. Então esta é a palavra de Deus. Esta é a mensagem de Deus. Nós temos necessidade de ouvir a voz de Deus, mas há momentos que a voz de Deus está tão, vamos dizer assim, extinta, A voz de Deus de verdade está tão extinta, E eu quero dizer para você, queridos e amados irmãos, que nesse período Deus decide, Deus decide ter um relacionamento com alguém.
alguém que mostrou-se disponível a ouvir a voz de Deus, e quando ouve a voz de Deus, decide obedecer a voz do Senhor. E é isso, queridos, que nessa tarde Deus tem falado ao nosso coração. É isso que nessa tarde Deus tem falado conosco. Vamos estar disponível a ouvir a voz de Deus, porque Deus quer ter um relacionamento com você. Não confunda exatamente a voz de Deus. Procure conhecer a voz do Senhor, porque Ele quer fazer algo grande na tua vida. Ele tem um plano maravilhoso. Esteja disponível, ouça a voz de Deus e, por cima de tudo, obedeça a voz de Deus. É isso aí, amados ouvintes, já estamos chegando aqui nos momentos finais dessa programação, né? E nós iremos daqui a um pouquinho já orar por todos vocês, os irmãos ouvintes do programa A Voz da Libertação, os irmãos que também têm estado nos acompanhando através aqui dessa live. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, né? Nós temos acreditado, nós acreditamos todos os dias nesse Deus que pode e que faz todas as coisas nas nossas vidas. Por isso que vale a pena nós ouvir a sua voz, pois Ele tem o melhor para cada um de nós, né? Nós vamos escutar aqui mais um louvor aqui da gravadora MC Music e daqui a pouquinho nós já voltaremos com uma oração. É isso aí, irmãos internautas, Deus abençoe a cada um de vocês essa tarde maravilhosa, né? Deus abençoe nossos irmãos internautas, nosso irmão Deolindo Nonasco, né? Ouvindo a nossa programação lá na Bahia, né? Deus abençoe nossa irmã Corrinha Silva, nossa irmã Irene lá em Patu, né? Deus abençoe nossa irmã Ana Paula Ferreira lá em Patos. Deus abençoe o pastor Newton Gomes, né? Lá no Rio de Janeiro. Deus abençoe pastor Benedito também nos ouvindo nessa tarde, né? Deus abençoe nossa irmã Aparecida Silva, né? Nosso irmão Luzardo, nossa irmã Maria José, nosso irmão Zequinha, né? Deus abençoe também, deixa eu me ver mais, nossa irmã Elaine Costa, né? Nossa irmã Suane, nosso irmão Maicon. Deus abençoe a cada um de vocês que tem nos acompanhado essa tarde maravilhosa, a nossa programação aqui, a nossa live. Nós vamos deixar essa live salva aí no Facebook, também nós vamos deixar essa live salva lá no YouTube, né? Vai lá no YouTube, dá um like, vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, que sempre que que a gente mandar um vídeo novo, você vai receber a notificação, você vai poder ouvir a palavra de Deus. Você que Deus tem falado com você através dessas lives, então se inscreva lá no nosso canal, sempre você vai estar recebendo a notificação que a gente gravou um vídeo, né? Então se inscreva aí no nosso canal. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa. Eu quero deixar um aviso, hoje à noite, né? Hoje dia 27 de maio, às 19 horas, nós temos uma live aí no Facebook, no Facebook do pastor Benedito, né? Pastor Benedito Silva, meu pai, lá da cidade de Guarabira. Deus tem algo para falar com você também, tá bom? Então, às 19 horas, tá bom? Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família, a tua casa, o teu lar, né? Eu vou estar sempre orando por vocês, ajudando vocês em oração, tá bom? Quero deixar aqui o meu WhatsApp, né? Você que queira, né, mandar mensagem. Eu não atendo ligação, não estou atendendo ligação porque é muitas pessoas que ligam, não dá para a gente atender todo mundo, mas você pode mandar uma mensagem no WhatsApp e a gente vai estar respondendo você. Você pode fazer o seu pedido de oração, 981 34 27 34, ó, o DDD é 99 para quem está em outro estado, 981 34 27 34. Deus abençoe. Esse é o nosso WhatsApp, né? 981 34 27 34, tá bom? Meu amigo Antônio Barros, lá de Salinas, da minha cidade natal, Salinas, no estado do Pará, né? Meu amigo Antônio Barros, né? Fez parte ali, é o jovem da Igreja Deus e Amor, ali em Salinas, e eu era criança quando eu cheguei ali na igreja, e é uma pessoa que
mora no nosso coração, né? Deus abençoe nosso amigo Antônio Barros, né? Tá aí também nos acompanhando, para nós é uma honra, né? Deus abençoe a todos vocês que têm nos acompanhado, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, tá bom? Grandemente. E os irmãos que são aqui de Imperatriz, logo logo nós vamos estar anunciando que os nossos cultos presenciais estarão voltando. Nós vamos só se adequar àquilo que foi pedido no decreto, né? Logo logo a gente vai estar de volta, né, irmã Vandrilha? É isso aí, né? Deus abençoe, tchau, tchau. Não se esqueça de compartilhar, hein? Compartilha com todo mundo.